Dri, Renato, todas e todos, um prazer aí. Prazer. Mas o que é qual que era a questão, Dri? A pauta é Boulos ministro. Cara, ele seria um nome muito importante para trabalhar a mobilização dos movimentos, sem dúvida. Eu acho que é um nome qualificadíssimo. Mas o problema é o seguinte, ele vai ter uma dificuldade, né, gente? Porque ele vai ter que conter as demandas sociais. Será que é bom isso? Para ele, eu estou dizendo como liderança política tal, né? Porque as demandas sociais são muito grandes, né? As demandas do MST, dos movimentos populares. E eu estou pensando assim na figura pública dele, né? Ele vai ter que ser um grande articulador disso e vai sofrer alguns desgastes. E uma outra coisa que me preocupa é assim, o Boulos foi um deputado muito votado, não é isso? Na última eleição, acho que ele foi o mais votado. Se ele não sai, a gente perde esses votos, porque nem todo voto vem para a coligação, tem uma parte que é dele, e também vai diminuir um pouco a força do PSOL, não é isso? Não que eu estou problematizando, a Érica Hilton seja a puxadora de votos, né? Não, ela é puxadora de votos, sem dúvida, mas... Você acha que ela não consegue ter a votação dele, Serginho? Não, eu acho que ela vai subir a votação muito, muito, mas ele teve 1 milhão e... Não me lembro agora, viu? 1 milhão? 1 milhão. Cara, 1 milhão... Ela teve 500 mil, se eu não me engano, já. Não, ela é sensacional. Mas ela não é isso, mas talvez se compense, traga outras lideranças, né? Ela mesmo, se você falasse há algum tempo atrás, não muito tempo atrás, Érica Hilton vai ter 500 mil, ninguém ia acreditar, né? Mas você vê que isso eu acho legal, surgir novas lideranças ativas e tal. Apesar que o Boulos é bem novo, né? O Boulos é um cara, assim, que tem uma trajetória pela frente aí muito grande, e eu não acho legal simplesmente ele ser, vamos dizer assim, ter muito desgaste, né? Apesar que ele é um articulador, né? Então, de movimentos, então ele pode se dar muito melhor. Tem que ponderar, né? Isso muitas vezes a gente acha que é tipo um jogo de futebol. Você põe lá o time e talvez ele se dê muito bem, né? Ele recupere. É um jogo de risco, como tudo na política, né, Serginho? Ele pode se transformar numa grande liderança ou pode, porque a preocupação das pessoas que estão próximas do Boulos é, aqui entre nós, né? É ele não repetir a votação de 2022 e ter menos votos que Érica Hilton ser candidato. Ele perderia essa hegemonia dentro do PSOL de qualquer jeito, entendeu? Então tem esse dado também. Aí é uma questão assim, sim, que é mais importante. Essa tua fala é importante no cálculo para ele dentro do PSOL, né? Mas eu estou falando do ponto de vista nosso, de um campo, ele ser candidato, ele traz muita votação, né? É nesse sentido. Agora, sem dúvida, tem que pesar tudo aí. E eu já falei de outras vezes, eu acho que tem que ter muitos candidatos que não tenham muitos votos também. Por que isso? Porque, cara, faz as contas, esses partidos todos com o número de candidatos, que seja uma vez e meia o número de cadeiras, né? Ou para federal, a gente tem 70 em São Paulo, por exemplo, falando aqui talvez possa ser 70 mais 35, o número de candidatos que cada partido pode soltar, ou o dobro no máximo. Só que é o seguinte, faz as contas desses partidos de aluguel do Centrão, aquela infinidade de candidatos e a gente só com aqueles pouquinhos aqui. Cara, é impossível competir.
eu tenho dito isso, é impossível competir. Nós precisamos de muitos candidatos. Tem um boteco aqui do lado, eu já falei aqui uma vez, eu vou repetir, tem um boteco aqui perto de onde eu estou. De repente, na eleição de vereador, eu vi o cara de candidato. Eu falei, mas que isso? Você é candidato? Ele conseguiu, talvez, uns 3 mil votos. 3 mil votos que foi para um partido desses da coligação do prefeito aí, que ganhou São Paulo. Você está entendendo o problema? Nós... Eu sei que vão falar, não, a gente tem que apostar num único... Não é, nós não somos... Não é votação por chapa, não é votação por ideologia, é votação por nome. Nome precisa de muitos candidatos. Só que eu sei que é difícil, né? Por quê? Porque você tem que ter uma organização, tem que ter esses partidos. Aí você disputar, trazer, porque eles têm... o primo, do tio, do irmão. Quem que você votou na última eleição? Você pergunta para uma pessoa que não é muito politizada. Ou ela não lembra, ou ela fala, eu votei no cara do meu amigo aqui, não sei o quê. Por quê? Porque o voto, ele tem um lado dessa história, da história política do Brasil, de você fazer de conta que tem alguém que valide isso para você, que você conhece. Tem aquela prática da clientela que está forte no senso comum. Então, nesse sentido, eu penso que a gente tem que ter muito candidato. Tudo quanto é lugar, muito candidato. Mas eu desviei um pouco do assunto aí do Boulos, mas... Não, mas tá grande liderança. Eu estava trazer essa notícia aqui, queria que vocês comentassem que a Câmara aprovou o aumento de algumas bancadas, porque o Supremo Tribunal Federal tem uma decisão que pedia para que fosse feito um rearranjo aí de acordo com a proporcionalidade do censo de 2022. Então, alguns estados teriam que perder algumas cadeiras, outros ganhar uma, mas a decisão do Supremo não previa um aumento no número dos 513 deputados. Aí, claro, a Câmara, para não ter... quem vai perder? Veio com a solução, vamos ampliar o número de parlamentares da Casa. Então, aprovaram ontem um projeto de lei complementar que amplia o número de parlamentares de 513 para 531. Então, 18 novas cadeiras. E aí, onde vão ser esses novos deputados? No Pará, vai passar de 17 para 21, Santa Catarina de 16 para 20, Amazonas de 8 para 10, Mato Grosso de 8 para 10, Rio Grande do Norte de 8 para 10, Paraná de 30 para 31, Ceará de 22 para 23, Goiás de 17 para 18, Minas Gerais de 53 para 54. E os demais estados vão manter o mesmo número de cadeiras. Vendo por aí, Pará, Santa Catarina, Amazonas, Mato Grosso, até no Fórum Café hoje eles estavam comentando, não é muito bom para o PT, por exemplo, porque são estados, Santa Catarina de 16 para 20, são estados onde tem muito mais a direita tem mais força. O que vocês acham dessa mudança? Primeiro, o impacto disso, gente? Será que o Supremo pode barrar? Porque mais 18 parlamentares, e aí pode isso também ser replicado para as assembleias estaduais, Olha, isso faz justiça, O aumento tem a ver com o número da população. Mas constitucional, inclusive, Só para frisar, Rafael? Proporcional, ou diminuir os outros. Que era a decisão do Supremo, fazia um rearranjo. O problema é que a Dani Cunha, que é a autora do projeto, ela não quer, por exemplo, que o estado do Rio reduza, porque alguns estados poderiam perder cadeiras, com exceção dos estados que já têm o mínimo ou o máximo constitucional. Por exemplo, São Paulo não ganharia nenhuma cadeira. Por quê? Porque tem 70, que é o número máximo estabelecido pela Constituição. Sergipe também não perderia nenhuma cadeira. Por quê? Porque já tem um mínimo, que são 8 cadeiras. Então, o que aconteceria na sugestão do STF? Um recálculo para que alguns estados perdessem cadeiras, só que esses estados estariam dentro do mínimo e do máximo. Aí, o que a Dani Cunha sugeriu no projeto dela? Que, na verdade, não se mexa no que tem hoje de reduzir ou aumentar,
do mínimo ou do máximo, mas se recalcule para se ganhar cadeiras nos estados que com esse recálculo dá para ganhar. Os que não dá para ganhar não perderiam, que é esta a polêmica e que eu acredito que pode ser revisado no STF, porque o número de cadeiras está na Constituição, tá, gente? Tanto de vereadores para o município quanto de deputados por estado, ele é calculado pela população. Aqui em Aracaju tem até uma situação engraçada, Rovai, que pela população de Aracaju a gente poderia ter até 27 cadeiras de vereadores. Só que durante muito tempo ficou com 24. E o pessoal perguntava, mas por que não vai para as 27? Porque pode ter até as 27. Não quer dizer que vai necessariamente ter as 27. Só que não pode ultrapassar o limite constitucional. Por isso que, como o Serginho citou, mesmo que o projeto seja aprovado, São Paulo não vai passar dos 70 e Sergipe não reduzirá dos 8, porque já é o mínimo e o máximo. Mas, apesar de eu discordar, é constitucional, infelizmente, né? O Brasil tem essa distorção, porque esse mínimo e máximo não é proporcional. O voto do Senado não é proporcional, é representação por Estado. A gente deveria ter uma Câmara definitivamente proporcional, mas não tem. Mas é uma distorção. Perto da eleição norte-americana, cara, a distorção do Brasil é nada. Os cientistas políticos aqui dos tucanatos de alta plumagem do passado, que se orgulhavam de seguir os Estados Unidos, é só a gente ver como que é a eleição lá, o que é uma eleição indireta, quem ganha leva tudo. Teve uma disputa acirrada, 28 contra 26. Aí o cara que fez 28 leva todos os 50 delegados do Estado, não tem menor condição. O nosso tem essas distorções, mas é uma distorção que tem lá um problema para resolver, que é efetivamente quando você vai lutar para a proporcionalidade, teria que implicar ou em elevar muito o número de deputados, né, da Câmara, o que geraria gastos enormes para o próprio Poder Legislativo, ou reduzir alguns lugares. E aí, reduzir você não consegue, porque os deputados, você vê, né, eles estão matando até a política pública com emenda parlamentar, pô. Você vê... Nós temos uma situação que é pior que o parlamentarismo não é assim. O parlamentarismo não tem emenda parlamentar. Você sabia disso, né? Parlamentarismo tem o governo dos partidos. O que isso significa? Significa que se um partido perde a maioria, alguém pode pedir um voto de desconfiança e aí ter que chamar novas eleições, para que se estabeleça a governabilidade, a condição de governar. No caso do Brasil, cara, a gente tem presidencialismo e os caras do legislativo querem fazer política pública. É um absurdo isso. Aí você fala, não, mas com isso a gente consegue algumas verbas para o movimento popular, mas tá errado, né, gente? A gente deveria conseguir com editais, com políticas de proposição social nos ministérios, né? Mas aí não dá, esse meu discurso é retórico, sabe por quê? Porque o Centrão é muito poderoso. E se a gente não tiver cada vez mais deputados ideológicos, deputados programáticos, deputados que defendem a República democrática, nós vamos ficar na mão do Lira. Nós vamos ficar na mão do Centrão. Essa é a verdade. O Centrão é a tragédia do país, junto com a extrema-direita, nossa, aí já era. Já era. Você vê, né? Muito difícil isso. Não, e assim, eu vi várias matérias, porque esses 18 deputados vão ter X custos a mais, só que todas as matérias eles consideram só salário, assessor, tal. Nenhuma matéria fala, e as emendas impositivas, né, individuais? Estava vendo uma matéria de 2015, quando foi a virada, né, que essas emendas se tornaram aí obrigatórias, tal. Pelos valores atualizados, seriam 6 bilhões pagos. Hoje, chega a 50 bilhões pagos em emendas que o governo é obrigado, e assim, não tem mais, o parlamentar não precisa nem ir lá falar com o governo, pedir, não, ele tem que pagar. Então, assim, é um absurdo. E aí ficam tão preocupados com responsabilidade fiscal e tal, mas ninguém fala disso.
Deixa eu aproveitar. 50? Odri, deixa eu aproveitar, é que hoje é dia de eleição na Andes, Associação Nacional de Docentes do Ensino Superior. Eu tenho que ir correndo, porque eu tenho que voltar depois lá para a Universidade Federal do ABC. Eu vou lá votar na chapa 4, que eu tenho uma das grandes integrantes, é professora da Federal do ABC, a professora Maria Carlotto, e nós estamos querendo uma chapa que tire a Andes do dogmatismo e coloque a Andes ali no dia a dia, nas pautas concretas do ensino superior. E por falar nisso, você estava falando de valores, né, Dri? Eu queria pegar um gancho muito rápido e falar o seguinte: vocês devem se lembrar que o Trump, quando assumiu a presidência, ele colocou na linha de frente da foto dele as Big Techs. Ninguém tem dúvida que elas são instrumentos geopolíticos do Império Americano. Mas mais do que isso, ele anunciou o projeto Stargate. Depois, quem estiver nos ouvindo, dê uma busca. Stargate. 500 bilhões de dólares para manter, em 5 anos, para manter a liderança norte-americana em inteligência artificial. 500 bilhões no Império, que já lidera a inteligência artificial, 5 anos ou um pouco mais. O Ministério da Fazenda anunciou que vai atrair 2 trilhões de dólares de investimento. Quer dizer que os Estados Unidos vão investir mais fora nas Big Techs do que lá dentro no projeto Stargate? Gente, eu acho que tem muito chute nessa parada de fazer um pacote de bondades para reduzir tributo para a Big Tech. As Big Techs já estão aqui. E elas fazem a velha prática do colonialismo. O que era o colonialismo do ponto de vista econômico, entre outras coisas? Mas do ponto de vista do comércio, o que a gente fazia? Ele pegava minério de ferro, manda para fora do país, e o país ganha X, a colônia. Aí ela compra pagando 50x o aço. Ela importa o aço. Hoje, a gente entrega dados para fora do país e compra produtos e serviços da Big Tech pagando muito mais caro, enviando royalties e concentrando dados nos Estados Unidos. Ou, mais do que nos Estados Unidos, nas Big Techs. Qual a política de dados que a gente tem? Qual é o centro da política de dados na economia digital? Qual a importância da tecnologia na economia, na política econômica deste governo? Não tem essa resposta. Portanto, o que foi anunciado, que é de atrair 2 trilhões, dando benefícios, isenção fiscal para as Big Techs, é um equívoco sem você ter uma política de dados. Porque o que um data center faz, Rovai? Guarda e processa dados. Se a gente não tem a política, nós estamos fazendo, na verdade, trazendo para cá impactos ambientais nocivos, por mais que se tenha discursos que você vai usar menos água e tal, a água vai ser tratada, mas, cara, os caras estão falando de usar reator nuclear nos Estados Unidos para poder manter o controle de armazenamento de dados, porque gasta muita energia. Então, eu queria dizer o seguinte, talvez o governo pudesse abrir a cabeça e passar a ter política tecnológica integrada. Essa é a minha reivindicação antiga, que eu acho possível de ser feita. Está aí o BRICS. Você não pode impedir uma Microsoft, uma OpenAI de construir um data center no Brasil, ótimo. Só que você tem que dar muito incentivo para arranjos, joint ventures de capital nacional, cara. E olhar o BRICS. O BRICS é o nosso caminho de trazer investimentos e construir os data centers, a começar pelas universidades que entregam seus dados para as Big Techs. Então, quando um assessor do Haddad fala, mas 10% do processamento vai ter que ser local, vai ter que ser para uso local. Gente, eles já fazem isso, eles querem uso local, eles querem pegar todos os nossos dados. Quer dizer, está completamente errado essa linha, e que eu não sei o que está acontecendo. Os caras tiram da cartola, não tem plano, não tem. A China não deixa sair um dado de lá, gente.
Porque o dado é capital. A China, o Partido Comunista Chinês, no ano passado, declarou os dados são um fator de produção, e são mesmo. E são mesmo. Por quê? Porque com eles você cria novos produtos e serviços. Com eles você cria as respostas do ChatGPT. Com eles você cria as imagens que a gente está vendo em vários lugares da IA. Pô, gente, nós precisamos ter política tecnológica no centro da política econômica, do desenvolvimento. Mas não é isso que está pensado. A gente esqueceu do Snowden, sem falar dos problemas de segurança, que eu nem vou entrar aqui, porque eu já falei demais, estou com pouco tempo. Foi um prazer, hein? Mas é isso. Esse artigo teu está no Outras Palavras, né, Serginho? Tá, eu escrevi um artigo ontem no Outras Palavras, Rovai, porque eu tinha que fazer um artigo que estava muitas pessoas me pedindo, me insistindo, o que é essa política e tal. Eu falei, olha, eu não entendi se isso é uma política, eu entendi isso uma medida pontual, feita por um ministério que tem um poder gigantesco e que, sim, vai virar uma política, né? Uma política. Eu procurei não adjetivar, procurei mostrar os pontos, e quem quiser ver, ele é Creative Commons lá no Antônio Martins, de Outras Palavras, pode ser lido, replicado, mas eu acho aquilo que eu escrevi lá, eu acho que a gente devia olhar outras, devia ter outras coisas, outro caminho, não esse caminho, né? Esse caminho é um equívoco, sabe? Mas vamos lá, né? Pode falar. Não, uma última pergunta que eu ia te fazer é o que você achou do pedido de bloqueio do Discord feito pelo Boulos ontem? Defendeu, né, que a plataforma pare de operar no Brasil, porque não segue a legislação nacional, não tem regulação, não tem CNPJ, e agora, no atentado da Lady Gaga, estava sendo articulado por meio dessa plataforma. Não, então, tem vários problemas nas plataformas, Adri. Eu acho que é grave a gente não ter uma regulação. E você sabe quem é contra a regulação? As big techs, que a gente vai beneficiar. É isso que eu falo, não temos... Gente, quem está nos ouvindo aqui, eu vou fazer uma pergunta sincera, honesta para vocês. Vocês acham mesmo que o Mark Zuckerberg, o Elon Musk e a turma do Google vai agir de maneira neutra na disputa política que está ocorrendo no país? Não lo creio. Não vai haver isso. Eles já não são neutros. Então, eu queria chamar a atenção que era preciso não se encantar com as big tech, a gente precisava estar buscando outros caminhos, né? Mas é difícil, né? Porque me parece que tem uma lógica assim, meio alienada até, né? Assim, você discute aqui número de deputados, filosofia, moda, time de futebol e tecnologia você compra que está em uso no mercado. Pô, tecnologia é um dos elementos cruciais do poder econômico, político e militar hoje do mundo, gente. É só você ver os bloqueios que estão acontecendo, as guerras comerciais, tudo que está acontecendo. Então, a gente tinha uma oportunidade grande de olhar o BRICS, fazer um acordo, fazer joint ventures, acordos específicos onde você entra, arranjo público, privado, indivíduo, você trazer o BRICS para cá, botar... Agora, não sei, cara, me parece que a gente está fazendo aquele jogo, o Haddad está em Nova York, o Lula está indo para a China e Rússia. Tudo bem, o governo tem que falar com todo mundo, o país tem que ter uma independência. Mas a independência não é só de gesto político, é isso que eu queria falar. Precisa ter um plano. Precisa ter um plano tecnológico. O que a gente quer ser, o que a gente vai ser, o que a gente pode ser. Não tem isso, cara. Por quê? Porque eles estão aí de bobeira. Então, regular as plataformas viu, Dri, é um pedaço fundamental para coibir, mas não resolve o jogo, né? O jogo se ganha com jogador. Vai ser no 4-3-3, vai ser no 4-2-4, como é que é? Qual que é o nosso posicionamento no campo? Qual que é o nosso papel na divisão internacional do trabalho?
Isso é o papel de um governo, não é? Eu sei que não é fácil, não tem dinheiro, mas está aí o Banco dos BRICS, está aí os acordos. Cara, a Indonésia vai passar o Brasil. Anota aí o que eu estou falando. A Indonésia tem política tecnológica, não deixa retirar os dados de lá, já está começando a construir soluções deles. Indonésia. A Índia sempre foi uma potência tecnológica e vai virar mais ainda. A China, eu não preciso falar para você. A Coreia, que está no campo dos Estados Unidos, a Coreia, enquanto os militares brasileiros trouxeram montadoras e deram um pacote de bondades para as montadoras, a Coreia não fez isso. O que a Coreia fez? A Coreia fez, venha, implanta uma fábrica depois de 20 anos, treine meus caras aqui, ela vai virar minha. Ela vai virar coreana. A Coreia tem a Kia Motors, tem a Hyundai, a Coreia, e não é montadora não, é coreana, está disputando com os chineses no mundo, com os americanos. A Coreia tem a Samsung. A Samsung hoje é uma das empresas estratégicas no mundo dos semicondutores e dos chips. E nós? A gente tinha Embraer que ia entregar. Lembra o Temer? Entregou para os americanos, que deu um rolo lá, e ele dizia, essa empresa é deficitária. Você vê, a Embraer acabou de pegar contratos bilionários aí, gente. É isso. Obrigada, Sérgio. Vai lá, Serginho. Vai lá votar. Vai votar. Vota na Carlotto, hein? Vota na Carlotto. Você não fez campanha aqui, mas eu faço. Chapa 4 do 4, Carlotto. Legal, vai lá. Obrigada, Sérgio. Até a próxima.